tudo em paz para uma parte da torcida aqui em Salvador, mas para outra não está. O Vitória jogou mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro e mais uma vez foi derrotado. 2-1 contra o Vasco no Rio de Janeiro. O rubro-negro até fez um primeiro tempo bem competitivo, conseguiu segurar ali o ímpeto do time da casa, mas no segundo tempo teve uma troca para o Léo Condé fazer, o William Lepe sentiu, o Zeca entrou e o time tomou o gol do Maicon. E logo depois, logo no início, viu, Cazé? Veio o cruzamento e o Verrete ampliou 2-0 com 10 minutos. Parecia que o Vitória tinha desligado, saído da tomada, tomou 2 gols e já complicou bastante seu jogo a partir daí. Tentou reagir na reta final, conseguiu fazer um gol aí com o Yuri Castilho, que a gente vai ver na jogada do Zé Hugo. O Jean Mota chuta o goleiro Léo Jardim e dá rebote. O Yuri Castilho diminui, mas não foi suficiente para evitar mais uma derrota do Vitória na Série A. E para completar o serviço, era adversário direto, era um time em crise e tinha um tabu que o Vitória não perdia em São Januário desde 2010. Ou seja, o Vitória tinha um cenário muito favorável ali para tentar reagir no campeonato, mas não conseguiu. E ainda perdeu o Camutanga expulso. Perdeu o William Lepe, que foi titular na lateral direita, e perdeu o Camutanga expulso. Com isso, significa que o jogo contra o Atlético Goianiense, que é no próximo sábado, mais uma vez o Vitória não vai ter a sua zaga titular à disposição. Não tinha o Wagner Leonardo ontem, não vai ter o Camutanga na próxima. Lembrando que Wagner Leonardo e Camutanga, Casemiro Neto, só jogaram juntos. A zaga que foi campeã da Série B, uma vez nessa Série A, e foi no jogo de estreia contra o Palmeiras, que o Vitória perdeu por 1-0. Situação muito complicada. O técnico Léo Condé tentou explicar o momento do time. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo. O Vasco teve uma, duas situações, assim como o Vitória também. Não foi, assim, digamos, um jogo muito vistoso no primeiro tempo. As duas equipes, em alguns momentos, errando muito. Mas, em alguns momentos, a gente teve lucidez. Agora, infelizmente, voltamos para o segundo tempo. Uma jogada de bola parada, onde a gente treina bastante. Deu uma jogada que a gente alertou muito, a gente trabalhou essa bola cruzada no segundo pau para o Verrete, entrando ali entre o lateral e o zagueiro, e a gente acabou possibilitando o cruzamento e não marcamos bem. Mas mesmo assim a equipe não se abateu, né? A gente fez algumas mudanças ali de ordem tática, de característica de atletas. A gente continuou vivo no jogo e começamos a criar volume, boas oportunidades de gols. O Yuri colocou uma bola na trave, depois conseguiu fazer o gol. E talvez um pouquinho mais de calma próximo da área ali, a gente teria criado até possibilidades mais claras. Casemiro, o pior é o seguinte, com esse resultado do Vitória, dá uma olhada aqui na tabela de classificação, na parte de baixo. Vou mostrar a tabela de classificação. Olha a parte de baixo. Você concordou com o que ele falou, o Léo Condé? Não, o Léo Condé, a entrevista coletiva dele não foi boa, não. Ele tentou valorizar o segundo tempo, foi horroroso do Vitória. Primeiro tempo também pouco produtivo. O Léo Condé não é o principal responsável, mas também é responsável. Também é. E ele precisa evitar isso aqui, ó, Casemiro. O Vitória tem... Sabe o que é esse 6 aqui, gente? Aqui no cantinho, é o aproveitamento de pontos. 6% de aproveitamento de pontos. O Vitória tem 1 ponto apenas em 15 disputados. Já não consegue, tem um jogo a menos que a maioria dos adversários, mas já não consegue, se vencer esse jogo a menos contra o Cuiabá, já não vai ser suficiente para sair da zona nem do 18º lugar. Porque o Fluminense tem 5, 4 a mais. Próximo jogo do Vitória... Ele não sai daqui, então? Não, se o Vitória vencer o próximo jogo, ou vencer, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá que está atrasado, vamos supor que fosse amanhã. Se o Vitória vencer esse jogo atrasado, fora de casa contra o Cuiabá, chegaria a 4 pontos, continuaria em 18º. Você vê a situação dramática do Vitória. O Vitória que hoje está fazendo aniversário, Casemiro. Oh, parabéns pro Vitória. O Leão rugindo anos, hoje, 13 de maio de 1899. 125 anos já? 125 anos. Um clube que conseguiu reagir nas últimas temporadas, né? Conseguiu ali ser resgatado da Série C, muito na força da sua torcida. Um bom trabalho também da diretoria, mas que precisa reagir na Série A, porque o torcedor está passando vergonha, o torcedor está chateado, está muito preocupado. É só o começo, mas é um começo péssimo do Vitória na primeira divisão do futebol brasileiro. Próximo jogo, repetindo, sábado, 4 da tarde, contra o Atlético Goianiense. Já é uma final, né? O Vitória, quem sabe, vencer a primeira partida na Série A do Brasileirão.